Aleluia. Queridos, nós tivemos um final de semana tremendo, especial mesmo, né? Parece já até jargão a gente falar isso, mas a cada vez Deus nos surpreende. Eu quero pedir a sua atenção. Não vamos precisar não. Eu quero pedir a sua atenção para compartilhar algo rapidinho com você. Esse momento do encontro com Deus, esse retiro que a gente fez na semana passada com as mulheres e com os homens tem adquirido um novo significado para nós como igreja. Sempre foi muito importante, sempre foi bênção, mas agora o Senhor está nos falando sobre um tempo onde a gente vai refletir, onde a gente vai aprofundar aquilo que Deus está construindo no dia a dia das nossas vidas, e também do nosso dia a dia como igreja. E você vai entender um pouco sobre isso no final, quando o pastor Serginho falar aqui, mas esse momento é um momento que a gente pode praticar, colocar de fato em prática muitos princípios que a gente ouve de púlpito, que a gente aprende nos momentos de célula, princípios de servir, princípios de honra, princípios de intercessão. Então a gente vai para lá, querido, não para receber algo completamente novo, a gente vai para lá para exercitar aquilo que Deus está fazendo em nós como igreja, como família espiritual. Então eu estou dizendo isso para encorajar você a se envolver com tudo aquilo que Deus está fazendo nesta casa, para tudo aquilo que Deus está fazendo nessa família, porque quando você se envolver com isso, você vai estar lá com a gente também no Encontro com Deus, no próximo, né, vivendo, exercitando, praticando aquilo que Deus já vai ter depositado na sua vida. Então essa alegria, esse júbilo aqui não é apenas uma alegria de momento, é uma explosão, né, o culminar daquilo que Deus está fazendo há muito tempo em nós, aquilo que Deus está construindo em nós. E cada um de vocês que estão aí, mesmo aqueles que não foram nesse encontro, fazem parte disso. Você faz parte disso, amém? Eu peguei você de surpresa. Você faz parte disso, amém? Cada família, eu sei que muitas pessoas investiram em oração, investiram financeiramente para que algumas pessoas pudessem estar lá, encorajaram, deram suporte. Nós temos inúmeros testemunhos, e isso é ser igreja. Igreja não é sobre um evento que acontece. Os eventos, eles expressam aquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. E o encontro com Deus tem adquirido esse caráter de apenas expressar, ser um momento de culminar aquilo que Deus está fazendo em nós. E isso é maravilhoso, porque não é sobre um grupo, não é sobre um evento, é sobre uma família, é sobre uma casa espiritual, e cada um de nós faz parte disso. E, sem mais delongas, eu quero convidar aqui alguns irmãos, não todos, mas alguns, que estiveram lá recebendo pela primeira vez, ou sendo ministrados ali, para vir aqui contar um rápido testemunho daquilo que Deus fez na vida deles. Querido, isso também é ser família. Quando a gente é edificado não apenas pelo ensino formal, mas a gente é edificado pela vida na vida uns dos outros. E é isso que a gente vai viver agora. Eu quero chamar aqui primeiro o Darlan. Vem para cá, meu irmão. Darlan, mais conhecido como Felipe. Aleluia. Amém. Vamos usar esse outro microfone aqui e depois você entrega para a Paloma ali. Boa noite, igreja. Chega para o meio aqui. Boa noite. Meu nome é Darlan Felipe, né? Para a maioria daqui eu sou o Felipinho. E eu tenho 16 anos, então esse foi o meu primeiro encontro com Deus. E eu, desde pequeno, eu já fui criado na igreja, né? Eu sou muito grato aos meus pais por causa disso. E devido a essa criação dentro da igreja, eu já sabia o que era o encontro com Deus, eu já tinha ciência do que ele representava pra gente. E eu já, desde pequenininho, eu sempre quis ir no encontro com Deus, só que, né, idade e essas coisas não me permitiu. E essa vontade de ir no encontro cresceu há uns anos atrás, quando os homens estavam voltando do encontro com Deus e eles voltaram com um grito de guerra.
que era Nós Somos a Resposta, daí era que era referência aos 300 de Esparta, né? Então, no dia que eu vi isso, eu falei, nossa, eu quero isso para mim, eu quero viver essa experiência, porque aqueles homens, eles foram para lá como homens e voltaram como guerreiros, prontos para lutar pela honra e glória de Deus, né? Então, era isso que eu queria para mim, eu fui com essa expectativa, eu não fui para o encontro pensando em, eu quero que ele me responda tal coisa, não que isso seja errado também, mas eu fui querendo que ele me mudasse, eu fui de coração aberto para ele me mudar, e eu posso dizer que isso aconteceu, e aconteceu muito mais também, eu vi homens sendo transformados, e isso é algo muito bonito de testemunhar, né? Então, eu recomendo essa experiência para todo mundo, eu sou muito grato por esses 3 dias que eu vivi nessa chácara, sou grato às pessoas que estavam servindo lá, sou muito grato porque, meu Deus, pensa numa bênção que eles estavam fazendo ali, né? Eles estavam... Eu mal olhava para baixo, minha água já estava cheia. Então, cada vez que eles enchiam nossa garrafinha de água, cada vez que eles davam um lencinho para quando a gente estava chorando, dava para ver o amor e a excelência no que eles estavam fazendo ali. E isso é muito bonito, foi essa a minha experiência no encontro com Deus. Eu adorei, eu sou muito grato à igreja por ter me proporcionado essa experiência. E é isso. Isso aí, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Isso aí. Eita! Aleluia. Agora, Tiago Souza. Vem pra cá, Tiago! Olá, boa noite, igreja. Vamos lá, muito nervoso por estar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui em cima, de ir nesse encontro, né? Eu quero honrar a vida da Dulce, ela e mais as pessoas que ajudaram ela a eu estar aqui nesse encontro, que para mim é muito importante, tá? Então, assim, eu comecei a vir na igreja há mais ou menos uns 12 anos atrás, tá? Quem me levou a conhecer foi a Fernanda. E desde lá eu achei que a gente acaba entendendo, né, o que é Deus, o que é Jesus, o que é tudo. E eu achei que eu entendia, né? E esse ano que eu vim para a AME, que faz uns 4 meses mais ou menos, eu realmente entendi quem é Jesus, eu entendi o que é história, eu entendi tudo. Eu abri o meu coração, cheguei aqui chorando, desesperado, e com o passar dos domingos eu fui vindo, fui entendendo, conversei com os meus pastores, todos eles aqui maravilhosos, né? Não vou citar nomes porque são muitas pessoas, né, que estão nesse processo comigo. E esse encontro com Deus eu estava muito ansioso e nervoso, porque eu não sabia como que era, não tinha noção e a dimensão aonde eu podia chegar. Então, Deus ele sempre fala comigo através das palavras, das ministrações, e na sexta-feira eu perguntei, Deus, como que o Senhor vai falar comigo? Será que vai ser dessa forma? Será que vai ser... Não sei, né? E na sexta-feira mesmo, Ele já falou comigo através de uma palavra. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? E Deus falou comigo em todas as ministrações. Foi impressionante. Eu precisava ouvir. O que eu precisava ouvir lá, eu ouvi. Eu chorei o tempo todo, porque Deus falou comigo o tempo todo. E eu saio de lá hoje muito mais fortalecido. Eu entrei lá o menino, hoje estou saindo um homem lá de dentro. Deus, Ele me mostrou o meu valor. Ele me mostrou em coisas que eu acabei deixando a minha pessoa de lado. Eu me anulei muitas vezes, e isso eu não quero fazer mais. As minhas feridas, as minhas dores, meus sofrimentos, Ele escutou tudo que eu pedi para Ele, Ele foi tirando, Ele foi tirando, Ele foi tirando. Ele me mostrou defeitos nessa minha jornada que eu nem imaginava. Alguns eu sabia, mas eu não assumia. Então, glória a Deus, coisas que eu nunca falei, eu acabei confessando, eu acabei pedindo perdão para Deus. E é sobre isso, gente. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Quem não teve oportunidade agora, vá, porque é uma sensação, é algo assim inexplicável. Somente quem está lá dentro, quem fala, quem enxerga aqueles 3 dias perfeitos, tudo que foi feito lá, desde a chegada até o final, com todos os colaboradores, foram sensacionais. Então eu agradeço a Deus. E outra coisa, eu ia fazer uma coisa na segunda-feira, mas eu quero fazer hoje, tá? Para você, filha, Maria Eduarda. Você sabe que o pai sempre foi um paizão para você. Fui, sou e sempre serei, tá?
E diante de tudo aqui eu quero honrar a tua vida, tá? E aqui eu te peço perdão, tá? Por tudo que ficou para trás. E daqui para frente, o Pai vai ser um Pai que você fale, você é o melhor Pai do mundo. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Uhul! Aleluia. Alexandro, vem para cá. Uhul! Primeiramente, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Para quem não me conhece, eu sou Alexandro. Não sei se vocês repararam um pequeno defeitinho, mas acredito não, esse aqui é meu lado fotogênico. Na verdade, esse aqui foi só a ponta do iceberg. A senhora, minha mãe, que está ali de azul, Dona Valdirene, sabe muito bem do que eu estou falando. Desde o meu nascimento não foi nada fácil. E eu só tenho a agradecer a Deus porque eu tive esse momento, esse encontro. A minha esposa sabe o quanto tempo que eu estou lutando para ter novamente uma intimidade com Deus, coisa que eu perdi há uns 5 meses atrás. Graças a Deus, nesse encontro, eu pude achar meu lugar de filho. Sexta-feira, Deus falou muito comigo, questão da paternidade. Eu já me sentia assim, como o Adão, assim, sabe, que tinha perdido aquele lugar que podia ter uma intimidade de conversar com Deus. Eu pensei que isso nunca mais eu teria. Através da minha futura esposa, eu já estou profetizando, Glória. Através dela, eu consegui novamente me encontrar, entrar dentro de uma igreja, coisa que eu já não conseguia mais chegar, sabe? Infelizmente, eu vi numa vida que, tipo, com meus 22 anos, até meus 22 anos ainda foi de boa, mas a partir dos meus 22 anos eu caí numa vida de drogadição, não me arrependo, não tenho vergonha de falar, me abri com muitos irmãos aqui. Confessei primeiramente a Deus, tive que confessar para os meus irmãos, porque tive que entrar em detalhes, para Deus me curar. Graças a Deus, eu me arrependi genuinamente, me arrependi de tudo que aconteceu. Eu peço perdão do fundo do meu coração para a Gabriela, que ela viveu uns dias comigo terríveis, desde o primeiro momento que eu fiz a inscrição para vir para cá, de 2 meses para cá, o inimigo tem lutado de uma forma muito terrível na minha vida. Quarta-feira agora foi o ápice, sabe? O inimigo quase me ceifou. Teve um teatro muito forte. Na hora que terminou o teatro, eu falei, tudo isso que aconteceu aí, foi tudo que aconteceu comigo quarta-feira, sabe? O inimigo tentando ceifar e Jesus apartando, o inimigo lutando. Só que Deus colocou vestes novas. E hoje eu tenho um anel em meu dedo, eu tenho novas sandálias, uma veste limpa. Graças a Deus o fogo desceu, eu me prostei, eu coloquei minha cara no pó. É pouco, eu sei que é pouco tudo que eu fizer para Deus. Se eu rasgar meu coração nesse momento, ainda será pouco ao meu ver, porque Ele foi tão tremendo comigo. De todos esses momentos, eu passei em alguns vales terríveis, sabe? Só que nem eu falei para alguns irmãos, tudo o que aconteceu, o inimigo nem sabia que era tudo permissão de Deus, porque eu tive uma entrega muito forte. Eu recomendo de todo o meu coração, aqueles que ainda não tiveram oportunidade, vá e vê. Porque Jesus Cristo está ali, entendeu? É sobre Ele, não é sobre mim, entendeu? Tudo que aconteceu não é sobre mim. Eu sei que foi só um degrau, esse fim de semana foi só um degrau. Eu tenho muitas coisas para percorrer. Eu peço do fundo do meu coração que os irmãos, por favor, me abracem, me puxem para vocês, porque eu quero demais estar com vocês. Eu agradeço de todo o meu coração por essa oportunidade. Eu agradeço a vida da minha esposa, da irmã dela, que me patrocinaram. Eu mesmo não teria condições de chegar até aqui. Graças a Deus, Deus me deu tudo novamente. Deus me deu uma família, me deu filhos, coisas que eu sempre sonhava em ter filho, sabe? E hoje eu tenho o Micael, o Nicolas, que são os amores da minha vida, posso dizer de todo o meu coração. Pela Gabriela, eu fazeria muito mais, que nem eu faço para... Eu falei, o que eu fazer para Deus ainda é pouco, o que eu fazer para a Gabriela também será pouco, sabe? Para minha mãe Valdirene, a dona Neide, minha sogra, que também, nossa, me ajudou demais nesses dias aí, apoiou eu e a Gabriela demais. Eu tenho só a agradecer por esse ministério AME, Jesus Cristo purinho, Espírito Santo purinho nesse lugar. Agradeço a todos os irmãos pela paciência, porque eu falo bastante, e só tenho a agradecer a Deus por tudo. Obrigado, Jesus. Amém. Dá um abraço de novo aqui, dá aqui. Era o meu sonho, um abraço. Amém. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Lucas Beraldo, venha. Quero cumprimentar a amada igreja do Senhor Jesus nessa noite. E estou muito grato a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo,
a esses homens de Deus, mulheres de Deus que congregam, que estão aqui trabalhando neste local maravilhoso chamado Casa de Oração. E eu sei que aqui tem várias pessoas que são homens, mulheres, pessoas cheias do Espírito Santo. E teve uma pessoa que está aqui no meio dessa igreja que foi tocada por Deus, me fez um convite. Eu não sou desse estado, eu vim de outro estado, através de uma palavra de Deus, e pude ser impactado pela glória do Senhor Jesus Cristo nesse final de semana. Faziam alguns anos que eu estava afastado dos caminhos do Senhor, vendo aqui o meu amigo tocando. Eu também sou músico, eu sou apaixonado por tocar na igreja, pregava na igreja, fazia tantas coisas, e em dado momento eu deixei de observar a palavra do Senhor, e tantas coisas aconteceram que eu acabei me afastando, mas glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, que é fiel, que vai lá no mais profundo abismo e nos resgata, nos traz para Ele, nos abraça, nos dá vestes limpas, e nos chama pelo nome. Então, não quero me demorar, mas quero agradecer a todos aqui, pessoas de oração, pessoas que realmente entregam as suas vidas, entregam o seu caminho para o Senhor, e Deus tem usado cada um de vocês, pode ter certeza, seja num aperto de mão, seja num abraço, num sorriso, e que o nome de Jesus, a cada dia, em todos os momentos, seja glorificado, para a honra e glória dEle. Amém. Aleluia. Seu Luiz, vem para cá. Glória a Deus, igreja, que Deus abençoe. Prometo que vou ser rápido. Igreja, eu quero aqui primeiramente agradecer a Deus em primeiro lugar por tudo que Ele proporcionou, por tudo que Ele fez. Amém. Dizer para cada pastor, cada um que ministrou, vocês são bênçãos e vão ser sempre bênçãos nas mãos do Senhor. Você que colocou aquela garrafinha d'água, é bênção, vai continuar sendo bênção. Você que preparou o alimento, você que esteve lá, fez o que fez, foi porque Deus te escolheu para fazer o que você estava fazendo. Você foi bênção na minha vida. A igreja tem sido bênção na vida da minha família. Semana passada eu não pude estar aqui, pastor. Eu estava em viagem, nem para receber a minha esposa, a minha família, eu pude estar. Eu estava em viagem. E eu quero agradecer aqui em especial uma pessoa que, primeiramente eu já falei a Deus, né? Agradecer a Deus em primeiro lugar. Mas houve uma pessoa que na semana, faltando pouco para finalizar, né, as inscrições, essa pessoa me mandou uma mensagem. E nessa mensagem essa pessoa falou assim: Luiz, eita David, Luiz, eu preciso só que você fala que vai. Eu só preciso que você fala que vai. Não se preocupe com nada. Porque eu quero que você vá. Deus quer que você vá e Deus vai fazer algo a mais na sua vida. Então eu quero agradecer, David, meu grande amigo, meu grande irmão. Agradecer a cada um novamente, como eu te falei para você, que fez e tem feito na obra de Deus e foi usado lá para fazer algo. Em nome de Jesus eu agradeço. Deus vai te retribuir em dobro, eu tenho certeza. E você fez de coração. Eu só senti de agradecer mesmo. Agradeço ao Henrique, que não está aqui agora. Ele não pôde ficar. Nem Henrique, que esteve lá. Henrique, você, te falei lá, e os irmãos falaram para você, Henrique. Você faz parte dessa família. Esta família que está aqui te abraçou e vai continuar abraçando. Igreja, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Te amo demais, viu? Te amo mesmo, tá? Glória a Deus. Vamos ver quem está aqui o próximo. Aleluia. Dá um glória a Deus aí, irmão. Irmão Francisco da Mata. Fica à vontade, meu irmão. Boa noite, igreja. Tá ligado? Pode. Boa noite, igreja. Estou nervoso, viu? O Espírito Santo vai me ajudar. Eu quero agradecer ao meu filho, Marlon,
e a minha nora Carol, que me intimaram a ir a esse encontro. E agradecer a Deus também e a todos que nos serviram ali. E todas as ministrações, elas falaram muito ao meu coração. Algumas coisas foram resolvidas, outras, o processo foi apenas iniciado. E eu quero compartilhar algo que é algo que eu carregava no meu coração há mais de 20 anos. Em 2022, a minha mãe se suicidou. E eu bloqueei na minha mente todas as lembranças que eu tinha dela. E, passando alguns anos, a minha esposa chegou para mim e perguntou: por que tu não fala da tua mãe? E eu desconversei, eu digo, porque mexer com algo que está quieto, está guardado. E ela comprou livros para mim, e nada, o livro eu nunca nem li a respeito do assunto. E ali, no encontro, ouvindo as ministrações, Deus falou ao meu coração, e eu recebi ali uma palavra profética. A palavra foi essa: o que a sua mãe fez, que você não sabe por quê, não invalida os momentos bons que você teve com ela. E é isso. Aleluia. Aleluia. Tarsis. O Tarsis, que queria muito estar aqui. Ele pediu insistentemente. Foi intimado, né? Boa noite, igreja. Tudo bem? Então, o pastor Serginho falou para ser rápido e eu vou ser breve. Eu quero agradecer primeiro a Deus, primeiro pastor Serginho, pastor Valdeir, e agradecer ao Roberto e à Cláudia por ter me mostrado essa igreja aqui, e que eu estou amando muito estar convivendo com vocês. Sou meio tímido de falar, mas é isso. Só tenho que agradecer a Deus tudo que eu passei lá, a minha família, a minha filha que eu amo muito, ela sabe disso. E eu queria, uma coisa que eu não faço muito, sim, eu queria poder dar um abraço nela aqui na frente, aqui no palco. Amém? Vem pra cá. Amém. Glória a Deus. Deus quebranta o coração até dos grandões. Aleluia. Luiz Westphalen. Nossa, eu nunca falei com tanta gente assim, ao mesmo tempo. Você pode me abraçar, por favor, para me ajudar? Boa noite, igreja, tudo bem? Eu vou tentar falar, prometo. Que experiência, que experiência. Eu passei por tanta coisa na minha vida esses últimos tempos, tanta coisa.
Eu coloquei um propósito na minha vida de seguir o caminho de Deus, de largar tudo aquilo de errado que existia na minha vida, de eu recuperar o meu casamento, recuperar minha família e ser grato a Deus por tudo, sabe? O que eu vivi ali foi impactante, foi extraordinário. Eu quero agradecer a todos primeiro. Te amo, tá, irmão? Obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado, dona Dulce. Obrigado a minha esposa também. Eu não sei o que falar. Desculpa. Eu agradeço do fundo do coração a todos vocês, pastores. Quanto vocês foram maravilhosos por nós. Quanto carinho, quanto amor vocês deram. Sabe, cada detalhe é extraordinário. Tá? Fundo do meu coração eu agradeço. Vocês salvaram, resgataram minha vida. Resgataram. Isso aqui é o mínimo que eu deveria ter feito, sabe? Eu vim aqui subir e agradecer a todos. Não consegui dar abraço em cada um, porque são muita gente. Tá? Mas eu só agradeço, do fundo do coração. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória aí. Amém. Tá? A gente aceita parcelado. Você vem aqui mais 12 anos para abraçar todo mundo. Tá bom. Aí você fica mais 12. Amém. Que Deus abençoe a todos. Senhor Jesus. Obrigado, tá? Glória a Deus, querido. Ó, se nada der certo, você é um bom massagista, tá? O ombro tá aqui, tá legalzão. Amém. Daniel. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus com todos. Vocês têm desfibrilador aqui, né? Não, segura a onda. Tá. Segura a onda. Só espiritual. Ah, tá bom. Eu vim pensando em um monte de coisa, agora eu não lembro nem meu nome, mas vamos lá. Eu quero agradecer a Deus por esses 3 dias maravilhosos que a gente viveu lá. Foi uma experiência incrível e renovadora na vida de todos nós. Eu sou nascido num lar cristão. Eu tenho um grande exemplo de fé na minha vida, que é minha mãe, que desde criança me ensinou os caminhos do Senhor. E eu, há 20 anos atrás, eu comecei a servir a Deus numa determinada igreja. Comecei de todo o coração, servindo a Deus com sinceridade. Porém, com o passar do tempo, a minha espiritualidade foi se transformando numa religiosidade, que foi se transformando numa prisão. Nesses anos eu fui me tornando uma pessoa da qual eu não gosto de lembrar quem eu era. Mas Deus foi misericordioso e este ano começou uma transformação na minha vida, através de um movimento que só Ele poderia fazer na minha vida, da forma que Ele tem trabalhado. Deus tem me transformado e eu agradeço a Deus porque nesse encontro eu recebi de Deus a confirmação de tudo aquilo que Ele tem feito. Eu recebi de Deus respostas, eu recebi de Deus curas, libertações. Eu encontrei tudo aquilo que eu tinha ido procurar. E eu agradeço a Deus nessa noite, porque depois desses 3 dias agora eu sei que eu estou livre em Jesus. E agora eu tenho forças para lutar, porque eu sei quem está comigo. Eu sei quem está com as mãos estendidas sobre minha vida. Eu tenho toda uma vida devastada para recuperar, que o meu antigo eu deixou de herança para mim, mas eu agradeço a Deus, porque eu estou voltando com a certeza de que Deus está comigo. Eu voltei com muitas respostas, estou voltando com o meu coração cheio de coragem, cheio de fé, com a certeza que agora eu posso viver uma nova vida em Cristo, para mim, para minha família.
para todos os meus irmãos em Cristo. Aleluia. E eu agradeço muito a todos. Desde que eu entrei nessa igreja aqui, sempre fui bem recebido. Um completo estranho entrou aqui e foi abraçado, como se fosse filho dessa casa. E eu só tenho a agradecer a Deus essa noite. Que Deus abençoe a cada um que esteve lá, que nos cuidou com tanto amor, com tanto carinho. Completos estranhos que nos trataram como se fôssemos do mesmo sangue. Então eu posso ver que o amor de Deus está aqui e o amor de Deus nos abraçou nesses 3 dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Renan, vem para cá. Boa noite, igreja. Bom, eu já sou meio cascudo de casa já, mas eu conheci a AME em 2019, né? Fui para o meu primeiro encontro com Deus pela AME, né? E lá eu conheci algo que eu não conhecia, mesmo sendo convertido desde 2014. Conheci um pai, né? E conheci uma paternidade. E até comentei com o pessoal lá no encontro que a primeira vez que eu vim para cá, eu era o filho pródigo. Eu era o filho perdido, que encontrou novamente o pai, que encontrou a paternidade no pai. Em 2019 eu vim para cá, em 2000 eu comprei minha casa lá em Fazenda Rio Grande, né? E em 2022 eu acabei ficando sem carro, e como eu morava em Fazenda Rio Grande, achava que a trajetória, a jornada era muito longa, e eu e minha esposa decidimos sair da AME para ir para uma igreja mais próxima. Mas a gente não orou por isso, a gente não buscou nisso, e a gente rodou um ano, né, procurando uma igreja, só que a gente não conseguia sentir em casa, porque a gente tinha uma casa. E a gente voltou no final de 2023 para cá, né, onde a gente sentia a nossa casa, o nosso lar. E ano passado eu não consegui estar no encontro, porque eu entendi o quê? Eu preciso cumprir o protocolo da igreja. Eu voltei para a igreja, eu sou um novo membro da igreja, eu vou para o encontro receber novamente, né? E ano passado não deu certo, e esse ano nada estava dando certo. E na verdade esse ano estava sendo, eu comecei o ano assim, realmente algumas coisas aconteceram na minha vida que acabou fazendo com que nesses últimos dias eu realmente tinha perdido totalmente a minha fé. O diabo pediu minha vida incessantemente algumas vezes durante esse início de ano. E eu achando que eu era o crente, o cara, eu consigo encarar, eu consigo fazer, eu consigo resolver, eu leio a Bíblia, eu oro, eu busco, e na verdade eu estava sendo apenas um religioso. E eu fui no encontro para cumprir um protocolo, somente para receber novamente. E na verdade para Deus não era um protocolo, para Deus Ele já sabia o que Ele ia fazer na minha vida nesses últimos dias. E eu precisei estar lá para descobrir que agora eu não era mais o filho pródigo, eu era o filho mais velho, que estava em casa, no lar, junto do pai, mas que não se sentia, não conseguia realmente entender a herança que eu tinha e aquilo que eu fazia parte. E realmente hoje eu quero pedir perdão para a igreja, perdão para os homens principalmente da igreja, que eu em alguns momentos eu queria fazer parte, mas eu estava lutando as minhas lutas sozinha e eu não conseguia fazer parte. Mas hoje eu estou aqui, hoje eu faço parte, hoje eu sou um filho, hoje eu sou parte da família AME, e eu sou desde 2019, eu só descobri isso agora, mas... E é isso, eu realmente quero viver. A minha família não pôde estar aqui hoje, né? Minha esposa está lá preparando uma jantinha para mim, glória a Deus, para me receber lá. E a gente vem, e assim, a gente não tem carro, eu estou sem carro novamente. Algumas coisas aconteceram e a gente ficou sem carro novamente, mas não tem distância. Nós íamos de Fazenda Rio Grande, 2 horas de ônibus, 2 horas e meia, dependendo do dia e tudo mais, e nós íamos aqui, porque aqui é o nosso lugar, aqui é a nossa casa, aqui é onde foi que a gente conquistou tudo que a gente tem hoje. Então, para a honra e glória do Senhor, e realmente, eu amo vocês. Aleluia.
Aleluia. Amém. Conrado, venha. Quer vir com o papai? Venha. Boa noite a todos. Tudo bem? Eu fui meio que convocado, né? Bem, quem me conhece há muito tempo já sabe que eu sempre fugia de igreja, principalmente de crente. E estou sendo sincero, né? E é o segundo encontro que eu vou para receber. O primeiro foi ótimo. Já o segundo foi maravilhoso pelo fato de que eu acho que eu fui um pouco mais aberto, né? Eu já tenho um pouco mais de conhecimento. Então, a gente acaba descobrindo lá feridas que a gente nem sabe que a gente tem. Só que as ministrações, elas nos mostram uma cura, né? Elas, né, mostram como a gente pode enfrentar isso. Então, se você tem curiosidade, vá, vale a pena. Quero agradecer ao carinho e ao amor de todos, né? É algo que não tem como mensurar aí. Fantástico. Agradecer minha esposa, minhas filhas, tá bom? Pela oportunidade. É isso. Amém. Marcelo, vem pra cá. A gente estava aqui no bastidor aqui, que esse foi de última hora. Boa noite, igreja. Tudo bem? Sou muito chorão, mas, cara, Mas eu não joga queria futebol ir. bem. Demais, dou aula. Cara, esses 3 dias para mim foi extraordinário mesmo. Eu estava lutando, eu não queria ir. Eu fui buscar uma resposta, tive 4. Honrar a vida da Silmara, minha esposa. Felipe, falar o quanto eu te amo. Tu tem sido maravilhoso para mim, cara. Sabe, te falei isso lá, te falo agora. E eu estava perdido, estava sem rumo. Graças a Deus, Ele colocou a Silmara na minha vida, colocou o Felipe, me deram uma família novamente. E é isso, cara. Fiz amigos que eu vou levar para a vida. São meus irmãos em Cristo, vamos caminhar junto a partir de agora. Vitão, ele vinha, eu já ficava, só paulada, mas bênção. Agradecer cada um mesmo. Foi tremendo, foi maravilhoso. Gente, obrigado. E eu acho que é isso aí. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero chamar aqui também uma pessoa muito especial. Vem pra cá, Dieguinho. Cadê? Tá lá. Tô olhando pra cá e... Olha lá, deixa eu pegar o microfone. Ele vai pregar 45 minutos agora. Gente, quem não sabe, o Diego é meu cunhado. E o Diego é um cara que você tem que honrar, porque ele enfrentou o famoso seu Osvaldo para namorar a Priscila, conhecido como Vardo Velho, carinhosamente. E uma das primeiras perguntas que meu pai fez para o Diego quando ele começou a ir lá na casa dos meus pais foi: você já prega lá na sua igreja? O menino teve que desenvolver o ministério relâmpago para poder casar. Mas ele quer compartilhar algo muito, muito especial hoje. Eu vou dar esse tempo para ele. É algo que se conecta com tudo isso que a gente está ouvindo aqui. E é especial para ele, especial para mim e para toda a nossa família também. Então, fica ligado que Deus vai ministrar o seu coração com esse testemunho, com essa palavra dele. Amém? Manda ver. Boa noite, igreja. Do fundo do meu coração, eu amo essa igreja. Estou feliz por estar aqui.
Essa igreja faz parte da minha vida. Aqui eu me reconciliei com Jesus, aqui eu conheci minha esposa, aqui eu tive meus 2 filhos. E eu amo essa igreja e amo fazer parte disso, né? Esses irmãos maravilhosos que a gente tem. E eu estou muito grato a Deus por estar aqui. Isso primeiramente, queria dizer isso, né? Vou contextualizar um pouco. Há 1 ano e meio atrás, eu já frequentei muitos encontros, né? Acho que a igreja teve uns 24, 25, eu já devo ter uns 18, 19. Eu faltei muito poucos encontros, né? E contextualizando, há 1 ano e meio atrás, a minha esposa foi diagnosticada com câncer em estágio muito avançado. E eu sofri muito, porque a gente sofre também, né? E eu dei o total apoio para ela, fiz de tudo, abri mão de tudo né, para dar apoio para ela. E foi 1 ano e meio extremamente difícil, emocional, por causa da saúde da Priscila, físico, porque eu tive uma mudança na minha área de profissional bem grande, espiritual também, que eu não estava tão bem assim espiritualmente. Mas Deus tem restaurado tudo, Deus restaurou tudo, né? A Priscila hoje está curada. Mas eu queria falar um pouco desse encontro, né? Esse encontro, dos todos que eu já fui, foi o que eu mais chorei. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou um pouco mais duro, um pouco mais forte. As minhas emoções, eu consigo controlar, segurar, mas o coração bate forte. E eu chorei demais nesse encontro. Meus amigos até estranhavam, o que está acontecendo? Porque nunca viram isso, né, de eu chorar. Mas teve um motivo desse choro. Sexta-feira, antes da gente vir para o encontro, eu estava no carro com a Priscila, e daí a mãe dela ligou e contou uma notícia que ela tem um primo de 2º, de 3º grau, eu nem conheço essa pessoa. E esse cara tinha uma mulher, e há 2 meses atrás, ela foi diagnosticada com câncer, e sexta-feira ela morreu. E nesse encontro, no sábado, eu estava feliz, porque minha esposa estava curada, mas eu chorei por alguém que eu não conheço, pelo que eu mais temi, e eu sou um pouco acelerado, e diversas noites sem dormir, às vezes eu do lado da Priscila, acordado de madrugada, e pensando até quando que ela vai estar aqui do meu lado. E com os meus 2 filhos pequenos, né? E não foi nada fácil. E eu chorei demais, muito, porque eu estava lá, feliz, que eu estava com meus amigos. A minha esposa estava em casa curada, mas tinha alguém enterrando a sua esposa. E o meu sentimento e uma compaixão por essa pessoa que eu nem conheço, que não teve a mesma graça que eu tive, e eu buscando entender por que esse cara também não teve essa graça e eu tive, né? Eu não sei explicar, a gente não sabe explicar, eu não tenho essa resposta. Mas a minha resposta é que a minha esposa está viva, e ela vai me aguentar por muitos anos ainda, vou incomodar ela. Mas assim, Deus tem um grande mistério na nossa vida, isso tudo não é em vão, que a gente está passando. E o que eu queria transmitir para vocês, porque muitas noites eu entrei em desespero, porque com 2 crianças pequenas,
com uma esposa diagnosticada com câncer, e a chance de não cura era muito alta, e Deus operou um milagre. E o que eu queria transmitir para vocês, e que esse testemunho que eu vou transmitir para vocês fique marcado no coração de vocês. Talvez, e eu não quero que vocês passem por isso nunca, mas que a gente valorize, né, e hoje para os homens, mas também é papel das mulheres também, para a gente valorizar quem está do nosso lado, né? Às vezes tem dificuldade, tem problemas, e que a gente seja grato a Deus e demonstre com palavras, porque aquele cara lá em São Paulo, crente, convertido, benção na igreja dele, hoje não vai poder fazer, né? E que cada homem aqui, cada mulher, cada pai, cada filho, tome esse passo de ser grato. E assim, o encontro traz muitas emoções, mas eu quero agora na razão para vocês. Façam isso na casa de vocês, com o filho de vocês, com a esposa de vocês, né? Hoje eu amo muito mais a Priscila do que eu amei quando eu casei, de tudo, né? E ela sabe disso. E eu vou apoiar ela sempre, né? Vou incomodar ela sempre. E é isso, eu queria transmitir isso para vocês. Valorizem o momento, valorizem a vida, né? Porque muitas vezes a gente cai na rotina e a gente acaba esquecendo, e as coisas, correria, loucurada. Então a gente tem que valorizar esses momentos e honrar as pessoas que estão do nosso lado, abençoar. E é isso, gente. Eu queria só transmitir isso para vocês, e que Deus falou muito comigo nesse encontro. Foi um marco assim na minha vida, e eu amo a Priscila. E é isso, gente. Eu queria que... Está aprovado? Quem aprova, o pregador, levanta a mão. Filma isso aí para a gente mandar para o... Manda pro Valdo. Amém. Glória a Deus. Nós choramos muito lá também. Pela Príncia, minha irmã, nós lidamos com todos esses temores, né? E com o Diego, nós falamos, a gente não sabe explicar o porquê nós recebemos essa graça. Outras pessoas, Deus dá a graça de outras maneiras, né? O Senhor sempre dá a sua graça, e Ele faz de maneiras diferentes. Nós não sabemos explicar porque nós recebemos dessa forma. Mas a compaixão, com certeza, é um dos motivos. Deus tem nos ensinado nesse ano de raízes profundas no amor. Não é apenas um slogan, não é apenas uma frase bonita, é um desafio, é um convite de Deus para ir além das nossas próprias necessidades, para ir além dos nossos próprios interesses e chegar nesses lugares de compaixão. Diego, o que Deus está fazendo na sua vida é maturidade. Se alegrar com um presente tão precioso desse não é difícil, mas no meio dessa gratidão, sentir compaixão e poder chorar e se entristecer por quem está sofrendo é maturidade. E isso é o que Deus quer fazer em todos nós, quer gerar em todos nós. Quando se chega numa igreja que tem esse nome, AME, né? É fácil alimentar expectativas de ser amado. É muito fácil. E é muito maravilhoso ouvir o testemunho dos homens dizendo que se sentiram amados aqui desde o primeiro momento, foram abraçados, acolhidos. É uma alegria para nós. Mas nós sabemos que Deus tem mais. O AME é um imperativo, o AME é um desafio para quem está aqui e para quem está chegando. Ame, ame. E a segurança que nós temos de que vai ser possível viver isso, também está na palavra. Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro.
E o amor de Deus não foi apenas palavras bonitas ou uma linguagem poética. Foi entrega, sacrifício, compaixão. Compaixão profunda. Perdão insistente. Paciência com os nossos processos. São coisas difíceis de viver, mas que pela graça do Senhor nós podemos experimentar e fazer da nossa vida mais do que uma sucessão de conquistas vãs, fazer da nossa vida uma jornada que aponta para o céu. Nós não estamos aqui para consumir religião, nós estamos aqui construindo um reino que vai durar eternamente, um reino que já está em nós, mas um dia encherá toda a terra, onde toda injustiça será subjugada, onde toda dor será deixada para trás, onde toda lágrima, e isso passa por curas, por confrontos de pessoas como nós. Deus nos chama a construir esse reino, sendo uma parte dele, sendo uma pedra nessa construção. Uma pedra que chega e tem que ser limada, tem que ser talhada, e às vezes dói, mas ela também se encaixa num lugar, ela serve de suporte para outros, ela traz proteção, ela traz testemunho, e essa é a beleza do Evangelho. Homens e mulheres quebrados pelo pecado, não são apenas perdoados, são redimidos. São redimidos e passam a ser um testemunho do amor de Deus. Isso não tem preço, querido. Isso não tem preço. Eu quero convidar você a ficar em pé. Pastor Levi, vem para cá. Aleluia. Essa festa é maravilhosa, querido, mas ela é muito intencional. E se você estava desconfiado que a gente preparou isso aqui com uma intenção escondida de abalar você, de mexer com o seu coração, deixa eu te dizer uma coisa, não é escondida, é intencional. Deus nos chamou para estar aqui. E agora, eu creio que Deus está falando com muitas pessoas aqui, desafiando alguns a tomar posicionamentos. E é sobre isso que a gente vai continuar falando agora aqui, e é sobre isso que eu quero que você foque o seu coração neste momento. É um momento de encontro, o encontro continua aqui. Aleluia, glória a Deus. Talvez a gente nem tenha muito mais do que dizer, né? Mas como é bom ver homens sendo restaurados. Como é bom ver uma porta aberta. Como é bom ver uma porta aberta. Como é bom ver uma porta que se abriu. E o nome dessa porta é Jesus Cristo, o autor, consumador da nossa fé. É o motivo para que tudo isso aqui aconteça e tudo isso aqui exista. Não faz sentido reunir aqui, sei lá quantas pessoas estão aqui, mas não faz sentido se não for para que o nome dele receba toda a glória, toda a honra por aquilo que ele antes, mesmo de nós pensarmos em existir, ele se entregou primeiro. O primeiro passo foi dele, o primeiro passo foi do Senhor, o primeiro passo, a iniciativa sempre é dele. Esses homens todos aqui foram restaurados, a gente viu os testemunhos, irmãos, nenhum homem, sabe, voluntariamente chega no lugar que esses homens chegaram, se não for pelo Espírito Santo de Deus. A gente vê o Espírito Santo de Deus prostrando os corações, sabe por quê? Porque primeiramente quem convida esses corações ao Senhor, não é porque nós conseguimos acessar, mas é porque o Senhor, movido de íntima compaixão, como o Dieguinho estava movido de compaixão, entendeu aquilo que o Senhor nos ensinou, compaixão. E o Senhor, por compaixão, nos arrebanhou de novo para próximo dele
e nós estamos perto dele. E como é bom a porta aberta. E como é bom ter um lugar para depositar as nossas expectativas, e como é bom ter um lugar também para depositar as nossas frustrações, e como é bom ter um lugar para depositar as nossas alegrias, mas também como é bom ter um lugar para depositar as nossas tristezas. Como é bom a gente ter um lugar, né, para depositar toda a nossa celebração, mas também é bom ter um lugar para a gente colocar o nosso sofrimento. E é isso que o Senhor tem nos ensinado, que uma igreja não é só uma engrenagem que funciona todos os domingos, mas é o corpo de Cristo na terra, edificando uns aos outros. Como o Valdeir falou, cada um aqui é uma pedra que está sendo lapidada para colaborar numa construção edificada não por mãos humanas, mas pelo Espírito Santo de Deus. E cada uma dessas pedras, elas são muito importantes. As pedras que servem água, as que cozinham, as que pregam, as que carregam, todas elas que cuidam dos bastidores. Esses tempos o Senhor estava me tocando até sobre a nossa voz aqui, é porque tem alguém servindo lá. Então ela só chega porque alguém está sendo um missionário lá numa mesa de som. E todos são importantes nesse lugar com o Senhor Jesus. Você é importante. Queria pedir para apagar as luzes aqui rapidinho, deixar só as laterais acesas. Nós queremos aproveitar esse momento de encontro com Deus. Eu queria fazer um convite para você que ainda não entregou sua vida para Jesus e precisa de um lugar para depositar a tua vida. Talvez você veio como visitante, talvez você já tenha vindo aqui na comunidade cristã AME e você quer entregar sua vida para Jesus. Você ainda não fez essa oração, você ainda não entregou. Eu quero te fazer um convite a levantar a sua mão, nós vamos orar aí por você. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, e você está aqui hoje e você entendeu que algo novo está acontecendo aqui, algo diferente que você nunca viveu está acontecendo dentro de você, e você entende que quer entregar sua vida para Jesus. Levante sua mão, nós vamos orar com você. Eu quero fazer também um segundo convite para você que está distante dos caminhos do Senhor, entende que deseja regressar, deseja voltar a caminhar com o Senhor. Você que tem saudade do abraço do teu Pai, você tem saudade do abraço de um Deus que te amou e que te convida nessa noite para estar na presença dEle. Levante a sua mão, nós queremos orar com você. Alguém gostaria de fazer isso nessa noite? Alguém gostaria? Nós queremos orar aí com você. Amém. Amém. Se você gostaria de fazer isso essa noite, fique à vontade enquanto nós adoramos o Senhor mais um pouquinho. Fique à vontade de vir até aqui na frente, nós vamos orar com você, enquanto o Ministério de Adoração vai ministrar a gente mais uma canção. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado
lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Oh, oh, oh. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz, traz luz. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Nós te honramos, Senhor. O nosso coração se derrama diante do Altíssimo. Fazemos do Senhor Jesus o nosso tesouro. Fazemos do Senhor Jesus a nossa riqueza. Fazemos de Jesus o nosso Senhor e o nosso Salvador. Essa casa é sua, ela pertence ao Senhor. Nós pertencemos ao Pai de amor, ao Deus de misericórdia e graça. Nós te adoramos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós só conseguimos amar porque o Senhor nos amou primeiro. E esse impressionante amor é o que nos faz permanecer, nos faz viver, nos faz renunciar todas as coisas desse mundo, pela sublime excelência do conhecimento de Cristo. Nós te honramos. Tu
Tu és o Senhor dessa casa. Receba a nossa adoração. Aplauda ao Senhor Jesus com alegria. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o nosso louvor. Aleluia. Querido, você sente só um pouquinho, eu tenho duas coisas para, antes da gente terminar. Acende a luz para mim, por favor. Meninos queridos. Gente, a gente queria fazer um momento muito importante aqui. Que nem a gente falou, a gente não lembra de cabeça, mas a gente deve ser uns 23, 24 encontros que a gente já faz em 15 anos aqui na comunidade cristã AME. E eu queria fazer um momento de honra para uma galera muito especial. Porque fazem muitos anos, 15 anos que a gente faz encontro com Deus, e a gente sempre pegou a chácara, sempre contratou a chácara com toda a estrutura, com todo o pacote de serviços. Mas ano passado, quando terminou o encontro, teve um cara que chegou para mim e falou assim, ó, vamos fazer um esquema diferente? Eu falei, que esquema? Vamos pegar uma galera e vamos fazer uma galera aí para nós cozinhar no encontro com Deus? Na hora eu me dei um arrepio na espinha e eu falei assim, meu Deus, vamos, mas vamos mesmo, vamos embora. Eu falei, bora, vamos ver se nós conseguimos dar de comer para todo mundo. Passou um tempo, eu achei que ele ia desistir da história, eu achei que ele ia desistir da conversa. Aí quando a gente anunciou o encontro, ele falou para mim, daí, bora? Falei, bora, vamos embora. E quem aqui gostou da comida do encontro? Aplauda ao Senhor Jesus, porque foi incrível. Chega de estrogonofe aguado, irmão. Aleluia! Eu queria chamar... Gente, a gente tem que agradecer muito a todos os nossos queridos que vão lá servir com tanta excelência. Eu falei para o pessoal, para os encontristas, os nossos queridos irmãos da igreja que pagam para servir alguém. Uau, não existe coisa mais linda do que alguém pagar para ir lá servir alguém, para ficar até de madrugada, para encher água, para fazer tanta coisa que eles fazem. E eu sei o quanto vocês amam fazer isso, é uma identidade dessa igreja, a gente ama servir realmente, mas hoje eu preciso honrar. Eu queria que viesse aqui à frente a galera que trabalhou no encontro das mulheres, os homens que cozinharam lá, Edivaldo, vem aqui, Gabriel, o homem da ideia, toda a equipe e as mulheres que foram cozinhar pra gente, que foi maravilhoso. Vem pra cá essa galera, aleluia, sobe aqui. Aplaude com alegria. Eles arrebentaram. Quem gostou do rango faz barulho. Aleluia. Glória a Deus. Gente do céu, foi maravilhoso. Olha, Gabriel do céu, cadê o Gabriel? Vem cá, Gabriel, vem aqui. Esse é o cara da super ideia. Aleluia. Queridos, a gente fala que nós como pastores, o nosso maior desafio é pessoas certas no lugar certo. Achamos esse lugar, hein, Pia? Aleluia! E foi uma bênção. Queridos, a gente queria honrar vocês e agradecer. Foi espetacular. Tem um cara... Sempre confiou no Gabriel. Mentira! Para de mentir, irmão! Gente, eu queria agradecer e honrar vocês pelo empenho. Eu sei que está faltando ainda 2 que não puderam vir, né? O Carlão e o Maidel. A gente quer honrar eles também. E a Tia Mari foi embora. Tia Mari, maravilhosa, Tia Mari. Gente, e a gente queria honrar vocês porque foi demais. O cara mais chato que eu conheço na face da terra, irmão. Terminou o encontro, falou para mim assim, Piá, fiquei de cara. Foi muito bom. Eu não vou expor a pessoa, mas, cara, foi massa. Eu queria honrá-los
pelo amor, pela dedicação, pelo carinho. Eu sei que dormir, foram os últimos a dormir e os primeiros a acordar. E a gente teve uma refeição melhor que a outra. Falaram para mim, Serginho, parecia hotel. Aí só faltou o ovo frito. Falei, se ano que vem, se o Lula baixar o ovo, nós fazemos o ovo, irmão. É só o homem ajudar nós. Hã? Glória a Deus, então eu queria honrar vocês, gente, foi demais. Vocês fazem parte dessa casa, eu sei que vocês fazem isso por amor, sei que vocês fazem isso pelo coração. Eu amo você demais, meu garoto. Eu sei que eu posso contar com vocês, tá? E eu quero que vocês estendam a mão, porque eu quero orar por vocês, antes de você falar. Estenda a mão para cá. Pai, obrigado, Senhor. De verdade, Senhor. O Senhor está nos ensinando a ser igreja. O Senhor está ensinando filhos maduros a olharem para esse lugar como se fosse deles. Isso só o Espírito pode fazer. Nós estamos vivos porque a graça nos alcançou. Esse corpo se move porque o Espírito está na casa. E eu honro ao Senhor por essa equipe. Eu honro por cada um que serviu naquele encontro. Por cada um, Senhor. Dos meninos do quarto, dos meninos do correio, os meninos, Senhor, de tudo que foi feito lá do templo, da cozinha, do refeitório, do teatro, do som, da mídia. Todos eles, Senhor. Nós vimos proatividade, nós vimos amor e nós vimos entrega. E isso só o Senhor faz, nós te honramos. Nos ajude a nunca perder isso, Senhor. Que nós nunca venhamos perder a nossa identidade de amar. De não se importar onde fica e o que faz, o importa é estar lá e servir. Eu te honro, Senhor. Obrigado porque o Senhor inspirou o Gabriel a ter essa ideia e essa equipe maravilhosa topou o projeto e eu honro ao Senhor pela vida deles e que tudo que eles viveram, Senhor, nos servindo, que venha sobre eles uma bênção tal, que venha maior abastança, venha uma bênção tal de bênção, de prosperidade, de vida, de unção, de alegria, porque eles são filhos da casa e fazem parte disso. Eu honro ao Senhor por eles, eu honro ao Senhor porque não olharam para as críticas, não olharam para os desafios, mas estão aqui. Eu te agradeço, Senhor. Cadê o Macui? Cadê o Lucas? Vem cá, Lucas. Lucas foi mais um que me ligou durante a semana e falou assim: ô Piá, nós precisamos de um letreiro lá, Piá. Falei, mas como que nós vamos fazer? Deixa para mim, Piá. Deixa para mim. Nós não vamos ficar sem letreiro. Vem cá, Piá. Quero honrar a sua vida também. Você é um presente dessa casa, você é um filho dessa casa e tudo ficou lindo e perfeito por causa desse coração. E eu te honro diante da casa porque você é filho, Piá. Deus te abençoe muito. Muito, muito, muito. Eu vou falar para vocês o que eu falei a semana passada. Eu honrei, semana passada ou retrasada, eu honrei o Murilo e a Marcela para a Ariadna. E eu quero também os honrar diante da igreja. Murilo e a Marcela, para mim, vocês nem sabem, mas vocês mostraram um nível de maturidade incrível. Vem cá, Marcelo, vem mostrar suas tranças aqui para o pessoal da igreja. Vem cá, Murilo. Aplauda ao Senhor Jesus pela vida do Murilo e da Marcela. Os dois...
Mostra o sorriso, Marcela, é isso? Murilo e a Marcela, queridos, estavam lá no Rio Grande do Sul fazendo uma missão para Jocum. E como filhos maduros, eles lembraram da casa que eles têm. E a Ariadna só veio para a nossa igreja por causa do Murilo e da Marcela. E eu falei para a Ariadna, Ariadna, Murilo e a Marcela nem percebem, mas eles sabem aqueles filhos maduros que quando começa a trabalhar, que o pai vai no mercado e joga 100 pila na mesa e fala assim, vai lá pai, que é para nós. Sabe, eu falei que eu tô, gente, eu tô vivendo isso com o Dudu, você acredita? Chegou a minha vez, Brasil. Chega lá na hora de lanchar, ele fala, deixa que eu pago a minha. Falei, yes. Aleluia, eu esperei 18 anos, Deus. Deixa, vamos jantar, pai, eu pago. O tio Ali agradece, porque o tio Ali me abençoou durante 18 anos. O tio Ali só dizia, deixa que dos meninos é minha. Falei, aleluia. Queridos, filhos maduros se preocupam com a casa. Filhos maduros querem fazer parte da casa, trabalhando e movendo a casa. E eu quero honrar vocês, porque nós tivemos uma das pregadoras mais requisitadas no Brasil nessa casa, por causa de filhos maduros que disseram, vai lá na minha igreja. E ela topou. Quase que nós trouxemos o Vitor Belfort hoje. Quase, bateu na trave. Mas nós vamos chegar lá. Queridos, eu quero honrar vocês e vocês são demais. Vocês são só uma fatia desse grande povo aqui, que eu sei que aqui dentro tem um monte de gente que está envolvida demais com a gente. Cada líder de célula, cada discipulador, cada líder de ministério, cada voluntário que serve aqui. Vocês moram no nosso coração, nós só temos igreja por causa de vocês. Nós só somos igreja porque vocês trabalham e fazem muitas coisas que talvez ninguém conheça, mas o céu enxerga e ama vocês. Aplauda ao Senhor Jesus por eles. Ufa. Se eu falar para vocês que há 2 semanas atrás eu nem pensava nisso, quando o Serginho começou, eu falei, cara, eles são mais loucos que eu, velho. Primeira vez eu procurei o Valdeir falou, cara, a gente já fez uma vez, teve uma mão que o cara era não sei que hora, tá ligando que ia faltar pão, não sei o que. Eu falei, putz, o tipo desse cara, né, velho? Daí eu dei uma voltinha, fui na pastora Jo, falei, fui conversar com o pastor, falei, cara, não é só porque não deu certo uma vez, 2, 3, que na quarta não vai dar também, né, pastora? Já fui minando, fui, já aproveitei, peguei a Lu de canto também lá na cabeça, elas foram no salão, eu dei de comer elas lá, né, para elas experimentar como é que era o negócio. E daí eu fui no financeiro, porque ele era o pastor, mas ele cuidava da grana, né? Eu falei, cara, ele é o cara, velho. Fiz uma curva, passei pelo Valdeir e falei, Serginho, é o seguinte, eu vi que ele ficou assim, mas o olhinho dele brilhou, né? E, gente, eu senti isso, a gente estava lá na casa do Edivaldo, e de pronto, assim, essa galera, o Edivaldo, a Noêmia, a minha sogra, a Isméria, o Júlio, acho que era essa galera aqui, daí a gente foi orando durante esse tempo, o Rioshi, né, que não pôde ir nos 45, mas foi comentado seu nome bastante, lá fez muita falta lá, Rioshi. Muita falta mesmo, cara, você não sabe o quanto. E, velho, de verdade, essa era a expectativa, McQueen. Na sexta-feira, o McQueen chegou botando pilha em mim lá. Eu falei, cara, não acredito que esse cara veio falar isso pra mim, velho. E, gente, foi isso. Tá? A gente está à disposição do reino, do Serginho, Valdeir, pastoras, Levi. A gente está aí para isso. Beleza? Porque der e vier, a gente está junto. Porque eu estava perguntando para a Rafaela lá, eu não lembro quanto tempo, desde quando a gente está aqui, acho que foi logo no início da pandemia. Lembra, Janaína? 20? Eu não sei se esse negócio aí. 21. Cara, e desde aí minha vida realmente deu uma guinada. Eu agradeço a minha esposa por ter insistido no primeiro encontro, que eu não queria, eu queria pegar mesmo o Rafa de pau naquele dia, porque o Rafa
foi que ficou frente a frente comigo ali, hoje a gente estava conversando, e realmente eu fui contrariado, cara, eu não queria e não queria. E talvez você está aí, ó, você podia ter ido e você bateu o pé e não foi, cara, vá. Irmã, vá. Não fique especulando como que é. É diferente. Para cada um é diferente. E às vezes não vai ser na primeira vez. Insista. Seja insistente. Você pode tudo naquele que te fortalece. Deus é fiel na tua vida. Assim como Ele é na nossa vida, na vida de muitos aqui. Se cada um aqui pudesse pegar o microfone, eu acredito que cada um, se fosse colocar o problema na frente, não estaria lá. De verdade, não estaria lá mesmo. É todo mundo já meio que do 40 para cima, está todo mundo já meio crocante. Pensa que faltou Dorflex naquela cozinha. Mas estavam lá. Das 6 da manhã às 23 horas que eu olhava, falei, gente, estão cansados, vão dormir. Não, a gente vai ficar até o final. E ficaram e está aí. E tudo isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigado, gente, por acreditar na gente. Obrigado, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, a gente falou, né, que você não podia faltar